E chegamos na aula da agenda. Fui te preparando em relação a você olhar conceitos de produtividade, entender um pouquinho dessa sobrecarga, entender o flow, essa tabelinha de competência, habilidade e ação que a gente fez na aula anterior, e agora a gente poder falar de agenda. Para falar de agenda, aqui, para que você possa entender e aplicar, lembra que eu te falei? Aulas curtas, densas e com muito tempo para você aplicar. Então, a cada 15 minutos de aula, pelo menos algumas horas aí de aplicar, algumas semanas para colocar essa habilidade pronta, para você ficar forte, para poder ir para o destrave e destravar o negócio, implantar seu negócio, fazer os seus primeiros 10 mil aí que você tanto deseja. O que nós vamos fazer agora, né? O que eu quero que você entenda agora, nesse momento? Para a gente falar de agenda, a gente vai consultar o que de fato importa. A gente vai parar de olhar para mil coisas e vai falar de foco. Já falei de foco com vocês, e eu quero trazer um critério. Porque, assim, qual é o critério que a gente escolhe o que é prioridade na vida da gente? Eu quero te trazer um critério meio unânime entre cientistas e importante, que é o critério da pirâmide de Maslow. Vamos colocar o nosso quadro branco. No nosso quadro branco, já vou te mostrar a pirâmide e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia de prioridade pensando nessa pirâmide de Maslow, tá? Vamos lá. Quadro branco na tela. Tchararanes. Tchararanes. E vamos lá. Eu vou abrindo a tela para você poder acompanhar comigo, não ficar bem. Então, o que é essa pirâmide? A pirâmide de Maslow, ela conta das necessidades do ser humano. Foi um estudo feito por Maslow, né, esse estudioso, e montou o que pensando no ser humano, nas necessidades do ser humano, que de fato importa. Já existem muitas variações dessa pirâmide, essa aqui tem 5 degraus, existe com 8, com 10, com 12, com 15. Eu quis escolher essa para você, para não complicar, né, a sua vida mais do que precisa complicar, e para você poder ter esse plano de ação, né, para você ver as coisas acontecendo. Então vamos lá. O que ele diz? Ele diz que a primeira coisa que a gente tem que olhar é de aonde a gente vai aplicar a nossa vida, o nosso tempo, nossa energia. A primeira coisa é necessidades básicas. Nenhum ser humano consegue avançar em relação à evolução, em relação ao desenvolvimento pessoal, sem necessidades básicas supridas. A gente não vai conseguir conversar, por exemplo, sobre propósito para alguém que está com fome. Porque quem está com fome, o propósito qual é? Comer. Ponto. A gente não vai conseguir falar sobre um trabalho de alto impacto positivo para quem ainda está com situações de necessidade básica não supridas. E aí, quais são as necessidades básicas, dentre elas, né, que a pirâmide traz? Alimentação, a questão da vestimenta, roupa, sono, repouso, moradia. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de necessidades fisiológicas. Por mais que a gente tenha sonhos, por exemplo, audácia, por mais que a gente tenha sonhos, e por mais audaciosa que possamos ser, tem horas que para a gente é o cansaço, a gente tem que dormir. Um dia de trabalho exige que você esteja bem alimentada, descansada. Um projeto impactante vai exigir de você, da sua saúde, da sua atenção, do seu bem-estar físico. Então, assim, não tem como negligenciar a questão de sono, veste, comida, moradia, porque isso é necessidade fisiológica, é a tua primeira necessidade. O que eu vejo as empreendedoras fazendo? Eu vejo elas tendo uma agenda de trabalho tão absurda que às vezes não privilegia o horário de sono, o horário de comida, às vezes o horário de fazer a comida, né? Um tempo, sabe aquele tempo subestimado? Que você até olhou, achava que dava tempo, mas não dá? Porque, pô, eu até queria fazer, mas fiquei tão cansada, tal momento do dia, eu até queria fazer uma coisa. Mas assim, aí tive que levar alguém, levar filho para a escola, por exemplo, ou buscar uma coisa, aí teve um trânsito, aí demorou, aí eu tive que fazer comida, tive no mercado.
Essas coisas são reais na nossa vida. Não adianta você querer fabricar uma agenda que não leva isso em consideração. Então, é importante que você olhe para isso com todo o seu amor. Ainda olhando para a pirâmide, no segundo degrauzinho, é, como parte de necessidades básicas, a gente vai olhar para o processo de segurança. A segurança do seu corpo, aí a gente está falando de saúde, a segurança de emprego, né? E aí dos ganhos, recursos financeiros, a moralidade da sua família, a saúde, a propriedade. Então, o que, que a gente está dizendo assim? Maslow está dizendo que, veja, existem coisas que não tem como você sucumbir para poder fazer seu negócio acontecer, o seu projeto acontecer. Que, que não tem como. Enquanto a luta é por sobrevivência, ela é por sobrevivência. E quando a gente está na luta por sobrevivência, não adianta você ficar complicando coisas. Esses dias eu atendi uma empreendedora que dizia: Nossa, eu não sei qual é o meu propósito. E ela estava numa situação complexa em relação a ganho, assim, sabe? Tinha que. Era o trabalho do mês, pagava a conta do mês, e às vezes não sobrava nem o dinheiro do mês, assim, aquela coisa de que a gente passou tanto tempo na vida, né? De entender que é aquele ganho cobre aquele custo e a conta paga, né? Empata as coisas. E eu falei, mas por que você está pensando em propósito, gente? Nesse momento, o propósito é boleto, filha. Chega de pensar nisso. Dá o seu melhor, faz lindo o que você pode fazer, vê quais as oportunidades que estão ao seu alcance e cumpre com isso. Então, quando a gente tem que garantir a sobrevivência, a gente não tem que se preocupar ainda com o que é verniz, com o que é, com o que é o a mais, o plus. Junta agora na sua cabeça o gráfico de habilidade e desafio e junta com a pirâmide de Maslow. E aí você vai entender que vender todo dia, que você precisa vender todo dia, não é necessariamente fazer seu Instagram mais lindo do mundo, fazer um curso de Canva. O curso de Canva vai ser importante? Vai. Mas agora está cuidando de umas outras coisinhas, umas outras habilidades mais importantes, que pode ser comunicação, relacionamento com a pessoa, que pode ser você aprender a fazer um vídeo e ter que se expor, né, para falar do seu negócio ou serviço. Pode ser uma coisa que você tem habilidade de fazer, ainda não é o ideal, mas é aquilo que vai patrocinar o seu negócio. Né? Quantas pessoas às vezes eu atendo que a pessoa ainda está na CLT, ou é concursada pública, ou tem o seu emprego, e o negócio é plano B. E ela fica, ai, ele não tem o tempo. Calma, filha. É o seu negócio ainda, seu CLT, que está patrocinando o seu negócio, está tudo bem. Então, não se desespere quando você estiver nessa zona de sobrevivência, tiver que cuidar disso, e cuidar disso sem muito glamour, né? Não é muito bonito. Você tem que cuidar e faz parte da necessidade. Além disso, a sua agenda focada nisso, né? Poxa, não tem projeto que vai dar certo sem que você esteja se sentindo segura na sua casa, assegurando os seus filhos das necessidades deles, ou seus pais, ou quem mora com você, ou né, você com as suas necessidades, sono, comida, descanso. É isso. Então, essa é a primeira prioridade da sua agenda, do seu tempo. Cuida disso. Na sequência, o que, que ele diz? Ele diz que depois das necessidades básicas, que são as fisiológicas e de segurança, a gente vai para as necessidades psicológicas. Nas necessidades psicológicas, a gente vai pensar sobre, aqui são as psicológicas, sobre autoestima, confiança, conquista, respeito aos outros, respeito dos outros aos outros. Porque aqui, e antes disso, amizade, família, intimidade sexual, que é essa questão da afetividade, do bem-querer, né? Que são as nossas necessidades psicológicas. Então, eu vou cuidar da básica, e aí eu vou entender que depois eu vou cuidar da psicológica. E no topo da pirâmide, existem necessidades de autorrealização, que é topo de pirâmide. Moralidade, criatividade, solução de problema, ausência de preconceito, aceitação de fato. O que eu acho que é importante falar sobre isso? Essa divisão é didática, pedagógica, né? Evidente que o ser humano não é tão segmentado dessa forma que está colocado aqui. Então, é uma divisão didática.
Mas ela diz muito sobre aonde a gente tem que pôr atenção, aonde a gente tem que pôr o olho. Não tem como você ficar só na necessidade básica, sem entender que você vai cuidar da sua necessidade psicológica, sem entender da sua autorrealização. Mas não tem como você pensar em autorrealização ainda, sem garantir necessidades básicas. Existem mulheres empreendedoras, eu já atendi uma mulher dessa, e ela trabalha com pessoas, por exemplo, vamos pensar no nicho, foi bem esse nicho de consultoria de imagem. E ela tinha uma trava, em relação a pensar que o negócio dela era fútil, porque ela consultoria de imagem, então ela pensava que era fútil, tá. E isso fazia com que o negócio dela não acontecia. E existia outra aluna, vou comparar as 2, que falava assim: "Ai, fica essa conversa de propósito, de Instagram, de ô gente, eu tenho que vender para pagar a escola do meu filho, eu tenho que vender porque eu quero pagar o plano de saúde dos meus pais. Então, assim, eu acho esses trabalhinhos, eu acho essas coisas nada, de ficar falando, de servir, de amor, de colocar energia positiva, eu acho isso um saco, porque eu tenho que pagar conta, boleto". Você entende que a gente tem as 2 extremidades? Então, uma mulher que tinha um negócio que estava com ela tinha toda essa parte aqui garantida, e trabalhava com gente, a cliente dela era uma cliente que fazia que estava nesse momento aqui da vida. Existem negócios que acontecem para pessoas que estão nesse momento. Existem negócios que vão acontecer para pessoas que estão neste momento da vida, tá. A minha cliente, você, minha aluna, a minha cliente, tem clientes que eu trabalho que elas estão nessa hora. Então eu preciso entregar para elas produtos rápidos, cursos rápidos, como é, por exemplo, o mapa. E tenho que ensinar para ela conceitos para ela sobreviver à sobrecarga da vida dela e vender. Tem clientes que estão com isso, se sentindo em menos risco, estão cuidando de necessidade psicológica e têm um tempo maior aqui para aplicar o negócio. Tem clientes que vêm para uma consultoria, por exemplo, de um ano, para daqui a um ano ver o negócio acontecer. Porque, assim, já está com bastante coisa garantida na vida e que querem cuidar do processo de autorrealização. "Ah, eu adorei minha profissão por um tempo, agora eu quero trocar de profissão, porque eu quero me realizar de outro jeito, etcétera". Independente da onde vai acontecer o seu negócio, em que fase você está para acontecer o seu negócio, independente disso, entenda, você não pode saltar, degrauzinhos e negligenciar necessidade básica, negligenciar necessidade psicológica, negligenciar a sua necessidade de autorrealização, porque senão você vai adoecer. Não tem como a gente o tempo todo ficar focando só em sobrevivência, não tem como o tempo todo a gente ficar focando só, e aqui tem coisas mais sutis, né, desenvolvimento pessoal, confiança, conquista, etc e tal, e não tem como a gente ficar focando, só o tempo todo só nisso, sem que toda essa cadeia esteja bem azeitada, né, ela esteja acontecendo de um jeito muito interessante. E esse é o nosso critério para olhar para a agenda. Olhando para minha agenda, quais são os momentos, quais são as horas do dia que eu estou colocando para o meu descanso, para o meu sono, para a minha alimentação, para o meu processo de segurança? Quais são as horas do dia, as atividades que eu estou cuidando da minha saúde psicológica? Quais são as horas do dia que eu estou cuidando da minha da minha necessidade de autorrealização? Quanto de tempo cada atividade dessa vai levar na minha vida? Que momento da vida eu estou? E olhando para isso, você consegue olhar e desenhar uma boa agenda, que é o que nós vamos fazer na aula que vem. Obrigada por hoje.